Caio, conta um pouquinho pra gente por que a simulação computacional é tão importante na avaliação do projeto. Em primeiro lugar, a simulação é importante porque o dado é preciso. O dado é confiável, é preciso, porque eu uso o computador, enfim, a gente não fica calculando, usando nossas planilhas infindáveis de Excel para fazer o cálculo. O computador está ali sozinho, ele faz o cálculo e nos dá um dado mais confiável, enfim, mais credível. Isso é importante. Em segundo lugar, tem muitos centros de pesquisa no mundo desenvolvendo programas específicos para várias áreas do nosso conhecimento, várias áreas de pesquisa. Então, se você vai simular para entender um pouco da luz natural ou a luz artificial, tem programa específico para isso. Você vai aqui avaliar... a gente usa, né? Um software para iluminação natural, a gente tem outro que a gente utiliza mais para a parte térmica, a parte urbanística. Já é outro mundo. Perfeito. Então a gente tem ferramentas confiáveis porque são desenvolvidas dentro de universidades, através de pesquisas bem extensas, né? Isso. Muitos centros de pesquisa no mundo utilizam programas de computador para avaliar o desempenho, enfim, de edifícios, de bairros, de cidades. E cada vez mais tem mais certificações exigindo, né, a simulação computacional como comprovação da qualidade desse projeto. Fala um pouquinho desse. Então, a simulação é importante, né, além do dado muito confiável, muito preciso, porque cada vez mais essas certificações, tanto internacionais quanto as nacionais, exigem, enfim, a etiquetagem é uma delas, a NBR 15575 é outra delas, exigem a simulação, não exigem, mas recomendam a simulação como um dos métodos possíveis de cálculo. Por exemplo, o LEED. O LEED coloca que um dos métodos possíveis para avaliar o desempenho do consumo energético de um edifício, por exemplo, é através da simulação computacional. Perfeito. Outro exemplo importante dentro do contexto brasileiro é a etiquetagem. O PIB edifica, um dos métodos possíveis é por meio de simulação computacional. Não só o método possível, mas toda a concepção da etiquetagem é baseada, então, nas simulações computacionais, pela precisão do dado. E no contexto mais recente, a NBR 15575, né, todo mundo conhece aí, a NBR coloca como um dos métodos possíveis também o uso da simulação computacional. Então, pela precisão, pelo dado confiável, a simulação está sendo usada cada vez mais e vários centros de pesquisa no mundo estão focando esforços, enfim, se dedicando a entender melhor para conhecer o dado de entrada e conhecer o dado de saída. E além de conhecer o mínimo para responder a norma, responder uma certificação, o mais interessante é que o mundo da simulação permite que o pesquisador, enfim, o arquiteto, o engenheiro, mais ou menos esse mercado, né, que a gente trabalha, a gente lida com ele, né, os alunos de arquitetura, pesquisadores, alunos de engenharia, mestrandos e doutorandos. Na verdade, todo esse pessoal que trabalha e se dedica à simulação computacional avança das normas. Né? A gente está pensando em novas normas, pensando em novas resoluções. Ou seja, a gente está pensando na qualidade do edifício em si, na qualidade do ambiente construído, conseguindo avançar, não só respondendo o mínimo da norma. Na verdade, está querendo responder ao máximo da norma, na verdade. Perfeito. E pra gente, quando está fazendo avaliação computacional, a parte térmica, a gente utiliza muito o Design Builder, que é uma ferramenta de simulação termoenergética, que já é bem reconhecida no mundo, e você dá aula, né, desse software, e muitos dos nossos alunos ficam pedindo mais informações de como funciona, porque é utilizado tanto na etiquetagem quanto na norma de desempenho, né? E no LEED também é utilizado esse mesmo programa. Existem outros, mas esse é um dos que podem ser utilizados. Porque o Design Builder é uma ferramenta que é interessante, é importante e pode ser utilizado para isso, né? Porque ele está sendo requerido. Vamos lá. Tem duas hipóteses. Uma é que a plataforma é amigável. Na verdade, é uma plataforma 3D que dialoga com o usuário. Mas, na verdade, o mais confiável nele é o motor de cálculo, que é o Energy Plus. E o Energy Plus simplesmente é o algoritmo de cálculo da termoenergia mais utilizado no mundo em todos os parâmetros de avaliação de desempenho termoenergético. Então, na verdade, a Energy Plus é a máquina que faz os cálculos, o Design Builder é uma interface que facilita a nossa vida. Exatamente. E aí os arquitetos gostam muito dessa interface 3D e acabam apostando no Design Builder como um dos programas para desenvolver, então, o cálculo termoenergético usando o algoritmo de cálculo do Energy Plus. E aí a gente insere que tipo de dado dentro desse... Como é que a gente faz... Para explicar para o pessoal, a gente aqui na Qualia já utiliza o Design Builder, mas as pessoas ficam um pouco assustadas. Será que eu consigo aprender? Será que eu não consigo? Porque é fácil incluir esse tipo de informação, de avaliação, dentro do meu processo de projeto? Vamos lá. É muito interessante essa pergunta porque na universidade, aqui em Brasília, né, na Universidade de Brasília, a gente tem colocado cada vez mais a simulação computacional ou o Design Builder ou algum outro programa já na graduação.
E a gente começa a perceber que a nova geração de arquitetos vem aí já dominando muitas ferramentas de cálculo, de desenho e de projetação usando o computador, avançando para o BIM, avançando para outros programas que começam a utilizar também alguns simuladores, alguns plugins de simulação dentro dos programas, que é muito interessante. Então, na verdade, dá para perceber que o usuário que tem dificuldade com o computador, enfim, ele vai achar um monstro de 7 cabeças, né? Aquela simulação, não sei nem o que está fazendo ali, eu não conheço nem dado de entrada nem dado de saída. É um mundo novo que tem que realmente... É outra linguagem. Alguns programas mais avançados já utilizam linguagem de programação. Então, na verdade, você tem vários níveis de usuário, vários níveis de simuladores, né? E aí, nesse cenário, é importante conhecer os dados de entrada. Um projeto, desde o início, ele já pode ser objeto de simulação. Isso é muito interessante. Muita gente foca na simulação para norma. Eu tenho que ter o projeto pronto, com detalhe da camada da parede. Isso é ótimo. A norma pede isso. Mas, na verdade, a simulação pode ser introduzida desde uma concepção de partido arquitetônico, por exemplo. Será que um edifício em L é mais eficiente que um edifício em U? Será que um edifício com pátio central, com 2 pavimentos, enfim, eu posso usar a simulação desde esse início. Isso é muito valioso. Isso é muito interessante. Para garantir conforto e um menor consumo, por exemplo. Né? A gente identifica a capacidade desse projeto para ver se ele vai ser, como naquele clima, ele vai ser mais confortável ou não. Né? Enfim, acho que isso é conversa para uns 15 vídeos, né, Caio? E acho que a gente pode gravar um pouco mais de informação sobre simulação computacional. Sei que tem muita gente querendo entender um pouquinho mais. Escreva as dúvidas de vocês aqui embaixo que a gente vai respondendo. Vou pedir a ajuda do Caio, olha aí, pra gente poder responder a vocês. Então, curte, compartilha, comenta pra gente saber o que vocês precisam saber e a gente vai tentar conversar um pouquinho mais sobre isso. Combinado. Obrigada. A gente se vê no próximo vídeo.